Bem, pessoal, boa noite. É uma honra realmente estar aqui com os senhores no meio da semana, né? Num dia de chuva. Agradeço a presença de cada um de vocês. A gente vai bater um papo um pouco longo hoje, mas que visa trazer algumas ferramentas que permitam que vocês gerenciem a vida financeira e os investimentos de vocês cada vez melhor. Eu abro um pouco a palestra falando para vocês o que é investimento, né? Porque quando a gente pensa em investimento, a maioria das vezes a gente pensa em pegar um capital financeiro e fazer uma alocação desse investimento em renda fixa, em renda variável, comprar uma ação, comprar um imóvel, comprar uma casa para a gente estar alugando, um apartamento, e por aí vai. Tudo isso é investimento, né? Mas, por exemplo, o investimento imobiliário. O que é de verdade quando chega um cliente na sua imobiliária, vai falar com você e fala o seguinte: corretor, eu preciso de uma ajuda para comprar um apartamento, um imóvel. É só aquele dinheiro? Verdade não, né? O que o cliente está chegando para você é com o trabalho dele, da vida inteira dele, né? Que ele poupou. Então, o sacrifício que ele fez para estar poupando o dinheiro, é o valor que ele guardou e os sonhos que ele tem. Tudo isso é investimento. Então, a gente vai partir desse princípio. Por que hoje, especificamente, eu estou aqui? A taxa de juros no Brasil teve patamares estrondosos. Chegou a 12,5%. E se você fosse ver um título mesmo de renda fixa para você comprar, você poderia investir seu dinheiro num título, por exemplo, do Tesouro, ou de um banco, alguma coisa, e você não teria que trabalhar por um longo tempo. Quiçá, se você tivesse um capital bom, a renda fixa seria suficiente para você não precisar trabalhar mais e enriquecer. O Brasil funcionava dessa forma. E hoje, a gente encontra com a taxa de juros no menor patamar histórico. O Copom, na última reunião do Copom, foi reduzida para 5,5%. O que significa essa taxa de juros, que é a Selic? Ela é uma taxa basilar, ela é a taxa que o governo pretende pagar nos títulos dele, só que ela é a taxa que faz com que, a partir dela, você pense o que o banco, o que o tomador de recurso que vai pagar uma rentabilidade para o investidor, vai pagar acima dela, dependendo do risco que ele oferece. Porque se o governo, que pode fazer papel moeda, está pagando hoje 5,5% ao ano, então uma empresa, alguma outra instituição que estiver vendendo um título dele, vai ter que obrigatoriamente ser algo maior que isso. Se fosse 12,5%, essa taxa seria muito alta. Sendo 5,5%, essa taxa vai ser muito mais baixa. Então, todo empreendimento imobiliário que a gente vai, ele está sendo tanto sendo construído conforme a gente está vendo a fundação dele, a compra do imóvel, que essa parte todos nós conhecemos bem, ele também vai estar sendo construído na parte de investimento dele. Ou seja, antes dele construir, ele captou dinheiro com investidores. Esse dinheiro que ele captou com os investidores foi o que permite que ele financie esse capital. De novo, o investidor não podia antes fazer um investimento e receber uma taxa muito alta, por exemplo, 12,5%? Para ele está bom, vocês não concordam? Então, o que acontecia? O crédito ele era mais escasso. Com a taxa diminuindo, fica mais fácil para uma construtora pegar um dinheiro com um investidor, que é um dinheiro mais barato. Com isso, ela vai ter o quê? Mais lucro. O que mais lucro significa no mercado imobiliário?
mais vendas, mais imóveis sendo construídos. A gente sabe que a gente está lá na Zona Norte, na Vila Leopoldina, na região da Lapa, nas imediações. Nós estamos lá e, de repente, começa a construção de vários imóveis novos, com modernizações, imóveis bonitos, que chamam a atenção de investidores, que trazem investimentos. O que acontece com o preço do metro quadrado? Sobe, o preço do metro quadrado sobe. Exatamente. Então, investimentos é muito importante. Eu vou me apresentar para vocês, de certa forma, novamente, porque eu vou falar do seguinte: eu trabalho na área de investimentos e eu trabalho também na área imobiliária. Tá? Eu tenho uma imobiliária online, uma coisa mais moderninha, não tenho um prédio bonito como os senhores, né? Mas eu tenho uma imobiliária e também trabalho na área de investimentos. A área de investimentos que eu trabalho é a área que o fundo de investimento está pensando, vale a pena comprar um imóvel no Brasil ou não vale a pena? E por que é importante a gente ter essa conversa? Porque o cliente de vocês, assim como os fundos de investimento, quem está investindo no país, também está pensando isso. Vale a pena ou não vale a pena eu estar investindo na área imobiliária agora? Essa taxa de juros que caiu tanto mostra para a gente o quê? Hoje vale a pena sim. Hoje, com essa taxa de juros, vai ser o momento que a gente vai começar a ter uma retomada imobiliária. E por que isso? Porque a economia estava ótima, foram diminuindo a taxa de juros? Não exatamente. O que a gente viveu, na verdade, foi uma crise muito grande. Essa crise teve um impacto no que a gente chama de custo social, que é o quê? Desemprego, aumento do número de miseráveis, aí tem as externalidades negativas, que é o quê? Aquilo que a gente vê, aumento da criminalidade. Nós vimos isso e é uma situação muito complicada para um país levar por muito tempo. É um ciclo negativo para um país vivenciar. O que aconteceu? Desce a taxa de juros. Por que desce a taxa de juros? Para incentivar a economia, como nós falamos aqui, por essas vias. Para o investimento ficar mais barato, para as pessoas investirem mais. Descendo a taxa de juros, o que acontece com crédito? Crédito de banco, ele é mais, tem uma coisa chamada financial condition, que é porque a gente tem um número pequeno de bancos, que ele não desce junto dessa taxa de juros rápido. Mas a gente vai ter uma queda, especialmente no mercado imobiliário. Porque o crédito imobiliário é um crédito que tem um bem lá, um ativo, que o banco, tudo mais, tem uma garantia real muito grande. Esse crédito fica mais barato. E os imóveis são alta monta dos investimentos das pessoas. Isso faz com que a economia gire, gere emprego. Então, cada construção que a gente está vendo aí é muito emprego, é muito importante para a retomada da economia. E o setor imobiliário, depois de tanto tempo, da mesma maneira que um urso que fica numa caverna, hibernando, vai voltar à vida. Tá? É isso que a gente espera, e é assim que eu inicio a palestra, falando das boas perspectivas que todos nós temos, né? Tanto como investidores, como pessoa física. Expliquei um pouco do meu currículo, né? Eu trabalho na área de investimentos hoje no escritório da XP, no maior escritório da XP Investimentos, não sei se vocês conhecem. É uma empresa que trabalha com a parte imobiliária, que é o quê? Você compra um título de dívida de uma construtora, uma ação de uma empresa, na bolsa mesmo, e por aí vai. Isso também vai ser importante, porque é investimento para vocês, e eu acho que eu vou poder dar um resumão legal para vocês pensarem nisso, e pensar em como vocês vão vender, receber as receitas, e estarem se planejando para enriquecer cada vez mais, criar prosperidade realmente, tá? Bem, falamos de ciclo negativo que o país teve. Agora a gente vai ter que abordar um ciclo negativo que as pessoas podem viver e que todo mundo com certeza vive. Na vida, aí vou parecer um pouco, sair de investimentos e falar um pouco de ciência de vida. Na vida da gente, existem ciclos positivos e ciclos negativos. Na vida de todo mundo vai ter. Nos ciclos negativos, você não pode chegar e falar, não quero viver, né? Nos ciclos positivos, você não pode falar, só quero viver coisas boas. A vida não é assim, né?
Quando você tem um dia que você tem que ir numa academia fazer uma musculação, hoje está muito comum. Todo mundo faz musculação, academia, dança, luta, alguma coisa. Quando a pessoa vai lá pegar o peso, aquilo não é fácil. Mas o que acontece com ela? Ela fica mais forte, né? Então, cada vez que ela passa por uma dificuldade, ela fica mais forte. O corretor de imóveis, ele tem uma especificidade, uma característica dele, que é muito peculiar. É cíclico. Tem momentos que você não pode contar que você vai vender todos os meses. Você vai contar que você vai ter uma venda hoje porque você fez, e você não sabe se aquela venda que está tão próxima de acontecer, vai de fato acontecer hoje, vai acontecer amanhã, ou não vai acontecer. E se você não tiver planejamento, você vai entrar num ciclo ruim. O que nós estamos falando aqui é, falta de planejamento vai levar a resultados financeiros ruins, que vai levar a resultados operacionais ruins, que vai levar a endividamento. Isso é a parte financeira. Então, se não teve um planejamento adequado financeiro, você está lá com dívidas, não vendeu o que você esperava vender e não está esperando isso, você começa a ficar preocupado, transtornado, desmotivado. Isso é um reflexo que você pode dar 10 motivos para isso. Será que eu tenho alguma doença? Né? Não é bem isso, não. É preocupação mesmo, planejamento. Faltou um planejamento adequado e agora você entrou num ciclo negativo. E se a gente for ver, o ciclo negativo ele não melhora, né? Ele tende a piorar. Então, é 10 vezes mais importante falar de uma ferramenta que permita lidar com isso, e é planejamento. Os resultados financeiros ruins levaram a resultados operacionais ruins, ou seja, sei lá, preocupado, tudo mais, chega para o cliente e fala, ei, vai comprar ou não vai comprar? Olha, esse imóvel é ótimo para você, ele sabia que não era. Você acelerou demais. Nesse acelerar demais, você transmitiu o seu desespero, houve um resultado ruim, não consegue fazer a venda. Esse resultado operacional ruim te leva no próximo mês fazer o quê? Endividamento. Você não teve o dinheiro que você estava esperando, não foi bem. E isso é uma coisa que vai piorando a cada momento. Aí a gente vai falar da importância de pequenas atitudes. O urso estava lá dormindo, a economia estava lá ruim, você sofreu até agora, espera que tenha uma retomada da economia. O que é importante fazer? Pensar nas atitudes que a gente pode ter. Quais são as atitudes pequenas que a gente pode ter? Elas são relevantes ou não são? A maioria de nós costuma pegar as pequenas atitudes e pensar que elas não importam tanto. E, na verdade, elas importam mais. Como é que a gente faz para analisar isso? Eu vou pegar um exemplo aqui, que é um pouco bobo, tá? Vamos começar do ciclo negativo e depois a gente vai para o ciclo positivo para falar de investimentos. A pessoa está lá com problemas financeiros e ela fala que ela não pode economizar em nada. Só que cada cafezinho é R$ 3,50. Se eu falar para você economizar R$ 3,50, não é muita coisa, né? Agora, 2 cafezinhos por dia, quanto é que é? As pessoas tomam em média 2 cafés, R$ 7,00. Já é um pouquinho mais, né? Você já pode escolher ali entre o café e o almoço, quase, né? Tem café que é mais, tem café aqui que, ó, eu ouvi dizer que tem café até de R$ 25,00, R$ 30,00, mas não é para... Não é a média, né? Dependendo do lugar, o café vai aumentando o valor e vai ficando caro, né? Você economizou 2 cafés por dia. Em um mês, quanto você economizou? Vocês são bons de conta, hein? 210, acertaram. Olha, o pessoal está muito bom de conta aqui. Agora, esses R$ 210 pode não fazer muita diferença para você hoje, né? R$ 210, vamos falar a verdade, R$ 210 não vai salvar a vida de ninguém, né? Mas quando você está apertado, e a gente está falando que todas as pessoas têm momentos bons e ruins, R$ 210 não faz diferença, mas num ano vai ser 2.000
R$ 500. R$ 2.500 já ajuda um pouquinho para quem está passando um pouco de dificuldade, né? Isso pode ser invertido. Por que que eu fiz essa conta com vocês que ela parece ser uma conta fácil e boba? Porque a gente tem que pensar em tudo na nossa vida estrategicamente. E para a gente pensar estrategicamente, a gente vai ter que pegar as questões de um dia, de um pequeno evento, e ver ali, ao longo de um ano, ao longo da nossa vida, o que isso vai, de fato, representar para a gente. Todo corretor de imóvel, a gente falou de economia retomando, o corretor de imóvel ele é um empreendedor, por natureza. Vamos ler empresário, vamos ler uma pessoa que está construindo a economia, é verdade, é isso. E quando a economia está em desconstrução, passa por problemas. Passando por problemas, a gente tem que pensar em despesas e como a gente vai controlar isso. Bem, aqui eu estou pensando um pouco uma coisa mais pesada. A gente vai pegar por ano quais que são as nossas despesas, tá? A gente falou do café, mas o quanto é que a gente realmente paga nas coisas? Quando a gente vai verificar quanto é que você gasta ali de aluguel todo mês? R$ 2.000, não sei. Tem gente que não sabe isso. E tem até empresário que não sabe quanto ele gasta nas coisas. Mulher costuma ser melhor que o homem nisso, tá? Mas é uma coisa muito importante para todo mundo saber de cor e salteado e saber exatamente o que fazer com os seus recursos, tá? O que fazer com a provisão que você vai ter de pagamentos. Você não pode receber um dinheiro e considerar só um mês, o mês de setembro, o quanto eu gasto hoje. Você tem que considerar o ano inteiro, como é que você vai resolver a sua vida e agir estrategicamente. Então você pega lá, qual é seu custo mensal? O Cresce eu vou pagar uns R$ 50, vamos dar uma suposição, porque você precisa estar em dia para trabalhar. Você vai pagar R$ 2.000 de aluguel, você vai pagar R$ 1.000 de estudo, não tem como fugir desses gastos, você vai pagar R$ 400 de alimentação, lazer, mais alguma coisa. Quando você vai somar, vamos dizer que a média de gastos aí de uma família hipotética deu R$ 6.500. No total, fazendo a mesma coisa que o café, deu R$ 78.000, aproximadamente. Estou bom de conta, né, pessoal? Por que é que você vai fazer os seus gastos anuais? Nos Estados Unidos é muito comum, a gente já fala tudo em gastos anuais e em receitas anuais. Porque as pessoas são mais educadas a como pensar nas despesas dela. Vamos supor que você tem R$ 10.000 hoje e que você não tem certeza se você vai vender o mês que vem. Se sua conta nesse mês é R$ 6.500 e no mês que vem é R$ 6.500, no total vai dar R$ 13.000 em apenas 2 meses. O que você faz com esses R$ 10.000 que você tem? Você vai para essa tabela, opa, deixa eu ver o que é prioridade aqui eu gastar e o que não é prioridade eu gastar. Deixa eu ver qual o custo da dívida é menor para eu poder me sustentar por mais tempo. Deixa eu me planejar para esses R$ 10.000 pagar pelo menos 3 meses do básico para mim. O que você vai ter com isso? Você vai ter mais fôlego para estar com o básico seu coberto e poder, durante esse tempo, ter a receita correta que você precisa para estar evoluindo o seu patrimônio, para estar ganhando cada vez mais. Então, o que eu estou querendo fazer com que vocês pensem? Que isso daqui, que a despesa dos senhores, claro, para cada um vai ser diferente, é uma dívida que vocês já têm que pagar. E vocês têm que vender até pagar essa dívida, vocês têm que trabalhar, gerar recursos até pagar essa dívida. E quando você tiver esse montante guardado para viver 1 ano, 2 anos, você vai ficar muito mais tranquilo para poder estar, de fato, investindo o seu tempo. Falamos do cafezinho, e o cafezinho pode significar as pequenas atitudes, né? Eu quero trazer tudo que é referente a sucesso para uma questão matemática, para uma continha que a gente faça bem simples assim, né? Vocês estão fazendo em poucos segundos as contas, estão muito bons. Pessoal, as pequenas atitudes mudam tudo. Você vai trabalhar e você chega para mim, Fábio, eu trabalho 10 horas por dia e não estou tendo retorno. O
que interessante, você trabalha 10 horas por dia e não está tendo retorno. É preocupante, né, pessoal? A Valentina Caran é uma corretora de sucesso, veio do interior, conselheira do Cresce. Tem uma frase, inclusive, dela que é: não existe mercado ruim, né? Existe pessoa que não corre atrás o suficiente. E eu não estou dizendo aqui para vocês que na crise é fácil, eu estou dizendo para vocês fazerem a probabilidade de agir a favor de vocês. Vou explicar. 10 horas de trabalho, eu só vou pegar números. 10 horas de trabalho, quantas horas você passou no Facebook? Porque de cafezinho em cafezinho, se você passar 10 horas no Facebook, você não vai ter retorno nenhum. Então, se a gente não pensar nas pequenas atitudes e planejar, inclusive, quais tarefas que você vai fazer, colocar em números, você não vai ter resultado. Numa economia que é cada vez mais exigente. A economia melhorou, mas ela está cada vez mais exigente, com pessoas especializadas, com gente querendo ter resultado, querendo ter sucesso. Quando você pensa anualmente, vai ficar mais fácil para você organizar o que é prioritário, o que não é prioritário para você, inclusive ter essa tabelinha como conselheiro da sua vida. Por quê? Você vai perguntar para essa tabelinha aqui: tenho que trabalhar um pouco mais ou não trabalho mais? Quando essa tabela te falar, ok, relaxa, você pode ficar tranquilo que já resolveu o seu problema. Aí é a questão do café que eu falei. Vamos tomar um café, vamos pensar na atitude que a gente tem em relação ao nosso dinheiro, porque tudo que a gente faz em investimento do nosso tempo e do nosso dinheiro é o que vai dar os resultados futuros para a gente, é o que vai trazer o sucesso de vocês. São as atitudes que vocês têm. O poder dos juros composto. O que é isso? Você estava lá fazendo o seu financeiro e entrou num ciclo negativo, vai ter um endividamento. Esse endividamento seu fez com que você tomasse emprestado do banco R$2.000. Eu estou pegando um custo de crédito aí de 10% ao mês, mas vamos pensar que um crédito pessoal é 7% ao mês, vai ser próximo disso, né? 10% ao mês, se você ficar inadimplente por 2 anos, vai te custar R$20.000, 19 mil alguma coisa. Pessoal, se a pessoa tomou crédito porque estava ruim financeiramente, ruim de dinheiro, e ela pegou dinheiro emprestado, vocês concordam que agora ela está muito pior? Né? Então, ela vai estar 10 vezes pior, pelo menos, em função disso. Não, é uma coisa que deve se tomar muito cuidado para fazer. Exato. Então, a gente vai ter aqui os juros simples e os juros compostos, né? Um capital de 10 mil em 20 anos, né? Seria R$30.000, nos juros compostos é R$107.000. Os juros no Brasil é compostos. Dinheiro é uma coisa que necessariamente tem que agir ao seu favor. Não dá para pensar que é uma tabelinha que você nunca fez, nunca vai fazer e vai conseguir cada vez ficar mais rico, tá? É muito comum as pessoas dizerem assim: a pessoa que é rica, ela não gasta. Quem é rico é assim. Não é? Não tem gente que fala isso? Na verdade, não é isso, não. É que a pessoa que tem dinheiro, ela pensa no dinheiro dela com carinho, com amorosidade e com planejamento para ter cada vez mais. Ela não vê isso como uma coisa ruim na vida dela. Chegou a hora de investir no sucesso. Investir é saber o sacrifício que se faz. Você está adiando um contentamento em prol de ter algo melhor, maior. Então, quando eu trabalho lá na área de investimentos, vendo o que vale a pena, o que não vale a pena, eu estou questionando assim: se eu pegar o dinheiro do meu cliente, que ele trabalhou a vida inteira nisso, vai pagar o quanto é justo ele receber? Isso faz sentido ou eu vou estar sendo irresponsável? Agora, se eu estou, por exemplo, investindo no mercado imobiliário, que eu sei que vai crescer, por exemplo, o metro quadrado em Nova York chega a $40.000 o metro.
Então, o que acontece? Vamos simplesmente fazer uma conta que a gente está pegando as melhores regiões de São Paulo, vendendo a 14 mil metros, ainda tem espaço para valorização imobiliária. E era uma área que há pouco tempo atrás o corretor estava pedindo para vender. No final, vai ser uma área que vai se valorizar cada vez mais, tá? Então, se você tiver com a mentalidade de que você está se privando de alguma coisa em prol a algo melhor, você toma decisões mais coerentes. Vou dar um exemplo para você. Você está pensando lá nos 12 meses que você tem de contas a pagar, de aluguel, de estudo, das coisas básicas para investimento no seu negócio e na sua vida. Surge, de repente, um jantar, uma viagem, um custo inesperado que seria muito bom você ter. Você já tem dinheiro para realizar o seu sonho? Não, eu vou sacrificar essa questão que eu estou buscando, de um contentamento imediato, desse jantar, dessa baile, em função de poder planejar algo melhor, mais consistente para a minha vida. E isso é uma questão de maturidade que pouca gente tem, né? Que não é tão intuitivo, por isso que a gente precisa se planejar para isso. Qual é a sua meta de vendas, né? A gente falou de gastos mínimos que uma pessoa tem e tudo mais. Vamos falar de corretor? Qual que é a meta de vendas? Como é que você vai conseguir esses objetivos exatamente, tá? Porque não adianta só a gente falar, pô, tenho 78 mil de despesa para pagar, mas eu tenho meus sonhos para realizar, que não estavam lá. Como é que eu vou fazer isso? Você vai pegar os seus gastos lá novamente, aos 12 meses, deu 78.600, vê qual que é a comissão que você recebe por venda, tá? Tira essa porcentagem, os gastos aí de imposto de renda que você paga, os demais custos. Vê qual é a porcentagem que cai líquida na sua conta. Você vai pegar o valor que você quer, por exemplo, 78 mil, e dividir por uma comissão de 5%, por exemplo, ou de 2%, você vai saber quanto é que você tem que vender. Então, se a sua comissão é 5% por venda, você vai ter que vender um imóvel de 1.572.000. Se sua comissão for 2%, por exemplo, você vai ter que vender 3.923 em valor de imóveis para você ter aqueles 78 mil para pagar as suas contas. Divide isso pelo seu ticket médio. É uma conta muito fácil de fazer, tá? Vocês podem fazer isso em um dia, com certeza vocês conseguem somar os gastos mensais de vocês, conseguem avaliar aí quanto é que vocês precisam vender para isso. Planeja, divide pelo ticket médio do imóvel. Por exemplo, se eu for vender imóveis de 300 mil reais, eu preciso vender 5 imóveis de 300 mil reais, recebendo 5% de comissão, ou eu preciso vender 13 imóveis de 300 mil reais, recebendo 2% de comissão. Se você precisa vender 13 imóveis, você vendeu 2 no início do ano, você está com dinheiro no bolso porque você vendeu, você pode gastar? Nesse conceito que a gente está tendo, manda a prudência que não é o ideal você gastar. O ideal é você fazer o quê? Um investimento que é um adiamento do seu contentamento em prol de um benefício maior. Você vai ter metas sempre, certo? A gente falou lá que tinha uma pessoa que falava que trabalhava 10 horas por dia e não tinha resultados. Se para cada venda você tiver que atender 10 clientes, e para atender 10 clientes você tem que ligar para 1.000 clientes, ou seja, dos 1.000 clientes que você liga, 10 vão querer conhecer o imóvel e vai ter uma venda, você tem que ligar pelo menos 50 por dia durante um mês para vender um imóvel por mês. Se você não ligar para nenhum, a sua probabilidade é muito pequena. Então, o que eu estou querendo, na verdade, é desassociar um pouco daquele sentimento de sorte ou azar que existe nas coisas. Que existe na sensação que a gente tem com a vida. Existe, de fato, sorte e azar? Existe. Mas vamos pensar que, no meio de um ciclo negativo, a gente está sempre brigando contra o azar. E a gente vai brigando contra o azar, tentando cansar ele.
Então, o que a gente vai ser? Incansável em relação a isso. A gente vai pegar cada vez mais e o mesmo resultado não estando positivo, você vai continuar se esforçando e fazendo o que você deve, o que é a sua meta. Fecha os olhos, faz o que é a sua meta, para você ter um resultado cada vez melhor. E você indo, atingindo a sua meta diária, você não precisa se preocupar exatamente em ter uma sorte grande e ter sucesso, porque você vai ter cada vez uma probabilidade melhor de que algo bom aconteça com você e de que a sua situação melhore, de que as situações melhorem. Então, aqui a gente está falando, você tinha que ligar 50 pessoas por dia, você ligou para 100, 100, 100, 100, sua probabilidade vai aumentando. Quando você vai ver, você já não falou com 1.000 pessoas que você precisava falar. Você falou com 10.000 pessoas, a chance de você fazer uma venda fica muito maior. E a chance de você falar do jeito certo fica muito maior também, porque muitas vezes você está ligando para o cliente desanimado, só que você mesmo vai percebendo, né? Com a experiência, com o tempo, você mesmo vai percebendo. Como é que eu estou fazendo esse trabalho? E você coloca as suas metas para a sua vida de um modo que ela vá funcionar. Tudo sobre a sua responsabilidade. Essa é a intenção da palestra. Colocar o azar e a sorte como questões da sua responsabilidade, que você pode trazer para a matemática e perguntar o que eu posso fazer que vai melhorar isso. Agora a gente vai falar do lado positivo das coisas. Se você ficar num banco com uma dívida de R$2.000, você pode ter que pagar 20 mil. E vamos dizer que você trabalha com uma quantidade maior, você é uma pessoa que tem uma vida um pouco mais afortunada e gasta mais. Quando você vai ao banco, você não pede R$2.000, você pede 10 vezes isso, é 10 vezes maior, e por aí vai. Vai dar a sua amplitude. Agora, se você investir R$2.000 por mês, com a taxa de 6,5%, tá? Essa era a taxa da Selic do início do ano. Isso é uma taxa livre de risco, era o que o governo estava pagando para você investir e deixar seu dinheiro. Você faz os juros agirem ao seu favor. Investindo apenas R$2.000 por mês, você vai ter, em 3 anos, R$77.000. 77? R$77.000. Muito próximo aos 78 mil que a gente falou lá, certo? Então, o que a gente está dizendo? Se você bater a sua meta, se você poupar, a gente vai voltar aqui, ó, dentro desses gastos mensais, eu coloquei lá embaixo poupança mensal, R$2.000 por mês. Por que eu coloquei uma poupança? Porque você quer, com certeza, ter uma vida cada vez melhor. E você tem que fazer algo para isso. Não importa se a sua situação hoje é ótima ou se é uma situação de dificuldade. Você tem que fazer algo para a sua vida ficar cada vez melhor. E você tem que planejar. Quando você consegue fazer essa poupança e você tem esses R$77.000, você começa a ter que investir. E o seu trabalho vai passar a ser algo extra e não algo para custear despesas, mas algo para você realizar os seus sonhos. Bem, eu vou falar um pouco sobre investimentos agora, tá? Entramos na parte boa do negócio, investimentos. Hoje, no Brasil, 97% dos investimentos é no banco, com produtos do banco. E 3% é em corretoras. Corretoras você compra diretamente no mercado de capitais. O mercado de capitais é o quê? Você pode virar acionista de empresa, comprar diretamente para você títulos do Tesouro, você pode comprar diversos títulos que vão pagar uma taxa maior do que o banco que, de certa forma, monopoliza um pouco aquela situação. Nos Estados Unidos, em contrapartida, 95% dos investimentos é no mercado de capitais e 5% é nos bancos. Por que isso? Porque nos Estados Unidos, todo mundo, a economia melhora. Quem é que ganha muito dinheiro? Petrobras, você colocou gasolina no seu carro. Pão de açúcar, você foi até o supermercado. Ou seja, tudo que você consome, de certa forma, envolve uma grande empresa que tem um poder de articular muito maior do que aquele que é médio.
Nos Estados Unidos, as pessoas buscam ser sócias dessas empresas. Eu acho muito mais inteligente ser sócio dessas empresas. Porque quando você vai crescendo, a economia vai amadurecendo, também passa por esse processo de ter uma lucratividade maior com investimentos de risco. Como hoje a gente está tendo uma diminuição da rentabilidade da renda fixa, as pessoas vão ser obrigadas a vir para essa área nossa de Alternative Investments, que é a parte imobiliária, que é a parte de avaliar, comprar um imóvel bem, pensar no investidor, pensar no que vai trazer a valorização correta, e elas também vão vir para a parte das empresas, que é aquilo que, de fato, faz a economia acontecer. São as empresas, não são só os títulos de dívida. Aí, falando um pouco do mercado de renda variável, que é o mercado de ações, etc. No Brasil, só 7% da poupança dos investimentos das pessoas está em renda variável, em ações, em fundos imobiliários, e em renda variável que não fixa, né, que não é aquela renda que paga uma rentabilidade todo mês, é um acordo de dívida com vencimento específico. Já nos Estados Unidos, isso chega a 50%, vai da média de 40% a 50%, tá? Quando a gente vai falar de investir, se você estiver numa fase que você já acumulou um patrimônio relevante, já tem mais do que 2 milhões, 3 milhões, você provavelmente consegue uma gestão profissional dos seus recursos, tá? Um especialista que vai estar cuidando disso para você. Você tem um valor menor e você quer ir para o mercado de capitais, para uma corretora, não tem problema, tem profissionais, agentes autônomos de investimento, eles também vão te orientar como é que você consegue administrar isso. Se você tiver que é o broker, né, o corretor do mercado de capitais, se você tiver numa condição que você mesmo vai fazer isso, procure entender quais são os seus gastos de um ano, quais são os gastos que você precisa ter um recurso guardado para você cobrir eles no caso de uma emergência. Esses recursos você vai investir em liquidez, em coisas que você vai conseguir resgatar, que você vai conseguir reaplicar, que você vai conseguir, se precisar, pegar esse recurso de volta. Se você quiser, se você já ultrapassou essa marca lá de um ano que você pode viver tranquilo, vai trabalhando o segundo ano de uma forma melhor. Você pega esse dinheiro e você coloca uma parte dele num recurso que vai dar uma rentabilidade maior, em renda variável, que você pode resgatar com um prazo superior de tempo. E dessa forma você vai estruturando o quê? A sua prosperidade. Você vai pensando na sua prosperidade de uma forma que você que mande nisso. Bem, pessoal, aí eu falo sobre os profissionais novamente, né? Sobre o Brasil e a alocação de investimentos que eu tinha falado agora há pouco. E a gente encerra aqui essa parte. Muito obrigado. Obrigado. Uma boa noite.